Hoje, um dos temas aqui no estúdio é sobre o efeito das palmadas na infância, né? As expressões "é só um tapinha" ou "apanhei e não morri" são, né, comumente aí utilizadas por todos nós, né, por muitos pais também, né? Mas a punição física é muito prejudicial para a criança. E é o que eu vou perguntar aqui para a nossa psicóloga, que já é parceira aqui do programa Universo, né, Bianca Reis. Seja bem-vinda, Bianca, mais uma vez, para a gente bater um papo aqui, né, com os nossos telespectadores também. A gente fala justamente isso, né? Ah, só um tapinha. Ah, na época minha mãe me batia e eu tô aqui vivo, tô tranquilo, não fiquei maluco e não fiquei, né, uma pessoa violenta. Mas são momentos diferentes, realidades diferentes, gerações diferentes. E eu acho que a gente realmente sempre tem que evoluir, certo? A gente sabe que, às vezes, os pais perdem a paciência com os filhos, né? Temos muita criança traquina mesmo, né? Criança rebelde e tudo mais, em que acaba indo, infelizmente, para a violência física. Mas o que a gente quer discutir aqui é que tem outro jeito, né, da gente educar, tem outro jeito também de a gente abordar, chamar atenção e dar os castigos na hora certa. Não é isso mesmo, Bianca? Boa tarde. Boa tarde, é uma honra estar aqui novamente com vocês, falando sobre esse assunto que é extremamente importante, que ainda envolve muitos tabus. A questão da agressão física, ela é milenar, ela também tem muitas bases religiosas envolvidas. A gente tem uma dificuldade muito grande em sair da zona de conforto, né? Também em entender que a gente também é responsável por esse movimento de quebrar alguns ciclos e Alguns tabus, né? compreender, exato, que nós evoluímos, como você mesmo colocou, né, Léo? Então, eu vou trazer para vocês alguns dados que envolvem também os efeitos neurobiológicos. Essas frases são muito comuns, né? Apanhei, não morri. E às vezes a gente pensa assim, ué, e era para matar? Né? E às vezes a gente precisa realmente ser um pouquinho sarcástico, mas acolher em contrapartida, porque muitas vezes as pessoas falam isso por uma comunhão mesmo psicológica com os pais. A gente não quer sentir raiva, sentir culpa, né, se sentir mal com as pessoas que estavam ali, né, Um também ambiente nos dando familiar, né? amor. Sim, claro, e aí gera toda essa confusão, né, mental. Existe a violência, mas existe o amor, e eu te bato, eu te puno dessa forma porque eu te amo, né? Então, ou a coisa do merecimento, né? E aí a gente entra em vários relacionamentos abusivos, seja no trabalho, seja relacionamentos íntimos, pessoais, e não entende muito bem, mas, poxa, fulano tão bem sucedido, esclarecido, está naquela relação, né? E tem muitas vezes uma ponte aí com a infância. A gente olha os dados atuais que envolvem tudo isso, pesquisas de 2021 e 2022, inclusive feitas em Harvard, e feitas também em Barcelona, né, na Espanha, pesquisas internacionais e muito renomadas, que colocam que mais de 35% dos transtornos psiquiátricos dos adultos advêm dessas agressões físicas na infância. E mais da metade dos transtornos psiquiátricos da infância também estão ligados a essa agressão física que também aconteceu nessa fase, né? A Então, gente aí sabe muito bem que é nessa fase da vida, né, na infância aí, quando a gente é criança, que a gente constrói, na verdade, os laços, as memórias afetivas, não só com a família, mas com os amigos, com a escola, né? Então, todos esses traumas que são gerados nessa época da fase da vida, se não forem tratados, se não forem realmente procurados, né, com uma profissional, lá na frente, você como um adulto, ou até como um adolescente mesmo, vai se rebelar, né? Vai se transformar em alguma coisa, em atitudes agressivas com as pessoas, ou vai se transformar num adulto realmente com muitos problemas de relacionamento, seja no trabalho, seja no ambiente entre amigos. Então, é importante a gente trazer esse assunto aqui, porque a gente vê vários vídeos, né, de humoristas incríveis, né, na internet que justamente fazem essa crítica muito bem-humorada, né, mostrando, né, a mãe de antigamente com a mãe de hoje. Né, a mãe de hoje, né, o que é o ideal, vamos dizer assim, né, de eu estava mãe, pensando nisso de agora. conversar, meu filho, não faça assim porque você fez isso na escola. E automaticamente já mostra como era a mãe, né, das outras gerações, que já chega com a sandália, já chegava com cinto, já ia batendo, não queria nem saber, né, o que a criança tinha feito na escola. Então, assim, existe uma crítica muito forte na internet, a gente dá risada, mas existe a crítica em cima do humor. Né? O humor, ele é muito reflexivo. Então, vale a pena a gente repensar até que ponto, né, essas atitudes que os nossos pais, os nossos avós tinham, né, com a gente, que a gente tem que dar continuidade. A gente fala muito de você tirar, né, e extinguir aí a palmada, né, por né, tirar um brinquedo, tirar uma viagem,
né, colocar a criança realmente naquele momento dela entender que ela fez algo errado, né, e tirar ali algo de prazer dela para ela ficar meio que o famoso castigo, né? Assim, eu acho que é aquela coisa da compensação de você conseguir conversar também com a criança. Não sei se isso também é o ideal. É interessante isso que você está trazendo, né? Porque, realmente, como eu falei, pensei nisso ao mesmo tempo. Realmente, os humoristas trouxeram de uma forma bastante inteligente essa questão. A gente acabou dando risada de coisas que são, né, Porque a gente se violentas, identificou, e a gente se né? identifica. Assim, a minha né? geração, principalmente, assim, Sim. que os pais faziam muito isso, né? Super. Se não foi com a gente, é com um amigo nosso. Justamente. Então, vem muitas memórias da infância, que são memórias nostálgicas, memórias muitas vezes boas, mas que estão ali misturadas a memórias que envolvem violências, né? E aí, quando você traz essa questão, Léo, também do fato da gente precisar, né, compreender determinados processos, da informação que a gente tem hoje, que nossos pais não tinham, isso é essencial. Não é para culpá-los, muitas vezes ali no momento de descontrole, né? Porque é uma ilusão, a gente acha que está no controle, né? Que nós estamos ali batendo na criança e com isso nós estamos conseguindo controlar ela, mas na verdade nós perdemos todo o controle, né? A gente acha que está se sentindo respeitado pela criança, mas na verdade estamos gerando medo. E um outro estudo também, que é do Texas, já coloca já há muitos anos que existem diferenças estruturais e funcionais no cérebro das crianças que receberam palmadas e as que não receberam, né? As que estiveram ali crescendo e vivendo em lares harmoniosos e outras que receberam palmadas, né? Não é uma palmada, porque a gente vê, por exemplo, o estudo de Harvard, que foi feito com 147 crianças, 107 delas receberam uma palmada ou nenhuma, e 40 recebiam de forma recorrente, né? E aí a gente viu diferenças na que recebiam de forma recorrente. Então, assim, se descontrolou, pede desculpas, tenta mudar, né? Busca ajuda profissional, busca rede de apoio, que é ouro. Eu falo isso o tempo todo. Rede de apoio é uma coisa muito difícil de existir, né? A gente vê aí as mães grávidas, as amigas, né? Os amigos, titia ama e tal. Quando nasce, todo Mas mundo tem que chegar foge. junto. Né? Tem que chegar junto e auxiliar, né? Se a gente for olhar, por exemplo, tem não é um ditado, né? Mas tem assim uma frase, na verdade, que é passada de geração a geração na África, que é uma criança lá da comunidade, né? Então, não, deixa lá, é o pai e a mãe. E aí a gente vê as agressões Eu acontecendo. vou pedir só, Bianca, um pouquinho, você afastar só o cabelo do microfone. Desculpe. Porque só está dando, né, um ruído. A gente vê as agressões acontecendo, a gente vê um descontrole, a gente vê que a pessoa está precisando de ajuda e a gente se abstém, né? E aí temos as leis aí. Enfim, agora o ECA fez no mês passado 33 anos, 13 de julho de 90. Muito recente, né? Apenas no século XX, em 1959, a criança foi considerada sujeito de direitos. Foi numa grande assembleia feita pela ONU, né? O infanticídio era, enfim, liberado até normalizado, bastante tempo depois de Cristo. Então, são coisas que a gente precisa ir compreendendo, entendendo que é histórico, né? Mas também precisamos quebrar determinados ciclos, porque existem dados científicos envolvidos, existe a Lei da Palmada desde 2014 e mais de 137 países que já aboliram esse tipo de prática atrelado à educação. Agora, Bianca, aproveita que você está aqui, a gente deixar, né, de uma forma clara comportamentos, né, que podem surgir na criança e isso ser levado para o resto da vida, na adolescência, na fase adulta, né? Com essa prática da palmada, né, da surra, desses castigos muito prolongados e tal, como é que ela se desenvolve psicologicamente? Quais seriam os distúrbios que uma criança dessa pode ter ao longo da vida? Sim, os mais diversos, tá, gente? Do transtorno de ansiedade à psicose, é transversal. Mas a gente vê muitas crianças com baixa autoestima, né, com insônia, porque, por exemplo, nós temos aí uma produção de cortisol que geralmente ela é muito alta pela manhã e que ajuda a gente a lidar com a nossa jornada de trabalho, né? E aí a gente vê hoje adultos com muita dificuldade em estar disciplinados, né? Não só por isso, mas por várias outras questões, mas em acordar, em lidar com o próprio dia e tudo, fazer sua própria organização. E pessoas que sofreram também essas violências, né, essas agressões físicas na infância, têm um aumento de cortisol à noite, ou seja, elas ficam agitadas e têm insônia à noite. Muitos pesadelos, né? Então, tem questões relacionadas às relações sociais ali no entorno, né, entre pares, também com relações de autoridade. A gente vê pessoas que estão ali em relações submissas, não conseguem dizer não, ou o contrário, né, fazem o enfrentamento, a recusa. E a gente tem hierarquias no trabalho, a gente tem hierarquias em vários espaços, em vários lugares na vida, né? Precisamos também de algumas organizações.
Dentre outros fatores, é comum que as pessoas também se envolvam em relacionamentos abusivos, sejam abusadores, os abusados ou ambos, né, façam essa dança, assim. Então, a gente vê consequências diversas e muito amplas nesse sentido. Agora, no período da pandemia, ficou claro aí, né? Quem era pai e quem era mãe de verdade. Isso ficou assim, né? Claro, claríssimo. Porque o convívio, né? Todo mundo muito preso em casa, a gente percebeu que existiu ali, né? Uma parada muito louca que aconteceu com os próprios pais, com relação à educação, né? Muitos perderam a mão, outros casais se separaram e tudo mais. Esse período da pandemia, vocês já receberam alguma análise do que foi esse período pandêmico, desses 2 anos principalmente, para o universo infantil, né, no Brasil ou no mundo? Já existem dados do que aconteceu nesse período, do que pode ser analisado daqui para frente, para essa geração que viveu essa pandemia presa em casa? Existem já algumas pesquisas, né? Assim, a gente viveu uma grande panela de pressão, né? Eu falava muito para os meus pacientes nas lives, que eu fiz inúmeras lives, era uma forma também de não me sentir sozinha, de compartilhar conteúdo, de trocar com as pessoas, de me conectar, enfim. Também houve um momento meu momento de desgaste disso tudo. E a gente percebeu, por exemplo, tem uma pesquisa que já saiu agora, 2 de março de 2022, que aumentou em mais de 25% os índices de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, né? E as crianças estavam envolvidas em tudo isso, porque pensem que elas estão ali no momento do desenvolvimento. Muitas crianças nasceram e foram constituídas também na pandemia, né? Chegam crianças para mim com transtornos e atrasos neuropsicomotores, é muito comum. Não necessariamente elas vão estar dentro de algum diagnóstico, tá, gente? Mas elas tiveram prejuízos, assim, imensos nesse sentido. Até 2 anos e 11 meses, a gente considera ali que é o momento da intervenção precoce. Existe a nossa primeira poda neural. Então, aqueles neurônios que foram estimulados, aquelas ligações, aquelas conectividades, elas vão permanecer ou elas vão ser descartadas, né? Então, pensem quantas conexões a gente deixou de fazer, né? Quantas crianças foram criadas ali na frente das telas porque os pais precisavam trabalhar também e estavam dentro de casa e não conseguiam dar conta e as relações ficavam desgastadas mesmo. E muitas relações dessas ficaram desgastadas e não voltaram ao normal até hoje. Não. Infelizmente, né? Esse é o grande problema, né? Que o nosso prejuízo ainda é grande e é grave, porque a gente vê muitas crianças sendo tratadas, criadas e educadas por babás eletrônicas, né? Por aplicativos, né? Pela internet. E isso é algo muito grave que a gente não sabe, né? O que pode acarretar lá na frente. Você falou rapidinho sobre a lei da palmada, queria que você falasse rapidinho sobre o que é essa lei da palmada para quem está assistindo a gente. Então, gente, a lei da palmada ela foi instituída em 2014, né? Nós já temos mais de 137 países que aderiram já a leis que envolvem essa questão de abolir a agressão física como uma forma de educação, atrelada à educação. Inclusive, na época, foi, né, super polêmica quando ela chegou. Sim. A gente teve vários artistas envolvidos também nesse momento, nesse movimento, como Xuxa, né? Formadores de opinião. Enfim, né? vários formadores de opinião aí que foram essenciais para essa questão. Porém, todavia, entretanto, a gente ainda vê muita resistência. E a gente precisa entender que nós todos, eu trabalho dessa forma, né? Vou trazer aqui, por exemplo, um termo que é a criança interior, que é uma criança que existe dentro da gente, está ligada não apenas à nossa infância, mas também ao potencial de consciente coletivo. Sim. Então, precisamos entender que nós todos temos uma criança interior ferida. Seja porque não fomos acalentados no momento em que a gente precisava ali, que a gente necessitava pelos nossos pais, ou por termos vivido abusos sexuais, né, psicológicos, físicos. E essa criança interior, ela se manifesta no momento em que a gente bate em uma outra criança. Né? É a linguagem mais primitiva que tem. Pense numa criancinha que ela não tem a comunicação verbal ainda muito bem desenvolvida. O que é que ela faz? Ali, a gente chamava de jardim de infância, né? Hoje a gente chama de educação infantil. Ela morde, ela bate. Quando ela se sente agredida, quando ela se sente acuada, quando ela sente medo, quando ela sente raiva. Né? E é isso que um adulto faz. É como uma criança que não soube se comunicar de uma forma, né, mais elaborada e complexa com aquele outro. Existem alternativas, como você colocou, né, Léo? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas não é um momento, esse aqui que a gente está tendo, para julgar, né? É um momento para acolher, para se conscientizar. E alertar.
né? E alertar. Esse é o objetivo. Esse assunto, ele divide muito opiniões, né? Muita gente vem nesse pensamento de não usar a violência, de que não se pode usar a violência, só que, ao mesmo tempo, é muito desesperador, né? Eu acho que a doutora vai concordar comigo, porque tem situações que o filho, né, a criança, coloca a própria vida em risco, né? A gente pode citar aquela onda que teve recentemente desses joguinhos de internet que está muito na moda dos adolescentes, das crianças em especial. Teve a questão da baleia azul, né, que colocava, na verdade, desafiava as crianças, né, a fazer loucuras, né? Se equilibrar no parapeito de um prédio, uma janela, atravessar a rua correndo e tal. E aí eu pergunto, doutora, se não pode usar da correção física, que é você pegar a criança para estar corrigindo, fazendo aquela correção da palmada, que Léo bem falou, foi bem claro, né, que os mais antigos falam, eu apanhei muito e nem por isso eu morri, estou aqui vivo e é assim que eu fui educado, né? E se a gente não pode usar, né, bater, dar palmadas, quais seriam os outros artifícios? Perfeito, né? A gente estava aqui conversando um pouquinho nos bastidores e existem alternativas. A questão da agressão física é diferente de uma contenção. Vão existir momentos em que crianças muito pequenas não têm noção ali do perigo e elas vão realmente se colocar em risco ou colocar em risco a terceiros. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões. Não bater não quer dizer que você vai ser permissivo. Né? Então, entre a permissividade e a questão do autoritarismo, né, da questão mais ditatorial, aquele tipo de educação que é realmente, né, assim, faça o que eu digo, faça o que eu estou mandando, nós temos aí uma via, né, o caminho do meio, que é a firme e gentil. A gente vai fazer acordos, vão ter colaborações. Existem livros, inclusive, muito interessantes sobre disciplina positiva que vocês podem aí, enfim, acessar com muita facilidade. E que eles correspondem a cada faixa etária, porque de acordo realmente com as fases do desenvolvimento, a criança ou adolescente vai ter uma compreensão diferente, né? Mas eles têm compreensão e a gente consegue fazer acordos com crianças muito pequenas, isso é surpreendente. A gente subestima muito os nossos, né, pequenos, aí, nossos vulneráveis. Estávamos conversando aqui que, inclusive, tudo é muito recente. O ECA, 13 de julho de 90, 33 anos apenas, né, completou mês passado. O que seria o ECA, doutora? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né, ele serve, inclusive, para proteger as nossas crianças e adolescentes e, não só isso, colocar o que corresponde ali aos direitos, né, desses indivíduos, que, como estava aqui até citando, é muito recente, porque apenas em 59, numa grande Assembleia Geral da ONU, que a criança foi ali considerada como um sujeito de direitos. Então, a gente precisa proporcionar para essa criança lazer, esporte. Quando a gente olha o ECA, né, que é incrível, inclusive é referência mundial, são muitos fatores que a gente precisa dar a elas. Então, quando a gente proporciona um castigo que retira dessas crianças parte dos direitos delas, né, como lazer, como uma certa liberdade também, né, a gente está infringindo isso. Então, o que fazer? Né? Muitas vezes a orientação de profissional é muito super importante, as regras precisam existir, nós todos vivemos sobre inúmeras regras, né? E elas também nos auxiliam. Por exemplo, um dos fatores que está associado a transtornos mentais ou a um desequilíbrio emocional é justamente quando a gente começa a se desorganizar externamente, né? Até desorganizar a casa, não ter uma rotina, né? Pessoas com depressão começam a acumular lixo, não conseguem chegar, né, no horário do trabalho. Então, a gente precisa disso para a gente estar também bem orientado no mundo. E uma criança, então, que está ali se desenvolvendo, a gente só tem a maturação cerebral aos 25 anos de idade, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Não defendendo nem um lado, Sim. nem o outro lado. Mas a partir do momento que você vai fazer o acordo com a criança, você não está abrindo aí, na verdade, uma janela para estar tirando os limites dessa criança? Ou seja, deixa eu tentar ser mais objetivo. Eu só vou fazer isso se você fizer aquilo. Porque é mais ou menos assim, acordo é isso, né? Se você fizer isso, você ganha isso. Se você não fizer isso, você não... Então, assim, você não... os pais, na verdade, né, os educadores, não tem que ter, de fato, uma
uma superioridade no sentido de educar. É assim, você tem que fazer assim, e não dar margem a uma chantagem. Eu só vou fazer isso se você fizer aquilo. A gente confunde muito acordo com barganha, né? E isso Isso. acaba acontecendo com frequência. Então, o acordo geralmente tem coisa que a gente precisa fazer, não tem jeito. Gente. Exatamente. Escovar o dente, tomar banho, exatamente. escola. Então, por exemplo, tem horário, né? O acordo às vezes é tipo, você vai escovar os dentes agora ou daqui a 5 minutos, né? Ela vai se sentir de repente contemplada, porque ela está ali escolhendo de certa forma, ela tem autonomia, mas ela vai ter que escovar o dente. É inegociável. É exatamente né? nessa questão que eu falo, doutora. Exatamente. Então, se eu não ganhar nada, eu não vou escovar o dente. Não é assim. Não é assim vai ter uma hora que não vai ter os pais, ele vai ter que caminhar sozinho. E como é que ele vai fazer? Se você não me der isso... Não, tem que escovar o dente e ponto final. Tem que fazer. Tem que tomar a vacina e ponto final. Você não vai ganhar nada por isso, mas você vai ter que fazer isso. Sim. E aí, muitas vezes, a gente vai só o quê? Acolher, né? Acolher a raiva, o estresse, mas tem que fazer. Acolher a tristeza, mas tem que fazer. Né? Assim como nós, eu tenho que trabalhar hoje, eu amo meu trabalho, mas tenho que trabalhar. Mas eu tenho que fazer. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Volte muito mais vezes, que a gente tem muito que conversar. Não é isso? Queria que você deixasse as suas redes sociais, seu contato, para quem quiser entrar em contato. Sim, claro. Então, gente, eu que agradeço esse programa maravilhoso. Estar aqui novamente é uma honra, né? Trocando com vocês, crescendo sempre, sempre. Eu aprendo muito. Enfim, minhas redes sociais eu tenho um Instagram, que é @psicólogabiancareis, né? E através do Instagram vocês também podem conseguir o meu contato, caso vocês tenham interesse em trocar, né, algumas informações, algumas teorias, tirar dúvidas ou até mesmo agendar psicoterapia. Eu atendo na cidade de Salvador presencial, mas a grande maioria dos meus pacientes estão aí pelo mundo, né, online. Então é isso.